pessoal, na aula, ó, a gente vai abordar os CLPs a nível de estrutura e funcionamento, a parte da CPU dele, que também é chamada de UCP, os blocos de memória, os circuitos de módulos de entrada, saída e inteligentes, fontes de alimentação e uma estrutura de funcionamento do CLP. Então, existe uma norma que a aula que vem a gente vai falar um pouquinho melhor dela, que é a 6131. A aula que vem a gente começa a falar das linguagens de programação, né, usadas em CLPs. E é a mesma norma, o que muda é esse capítulozinho aqui do final. Tá? Então, a parte 1 da norma IEC 6131, ela define, né, o nosso CLP como um sistema eletrônico digital desenvolvido para uso em ambiente industrial, né? Então, uma das principais características é essa, ele se desenvolver bem, né, no ambiente industrial, ele trabalhar bem no ambiente industrial sem apresentar muitos problemas, né? Que usa uma memória programável para armazenamento interno de instruções do usuário, que realiza funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem aritmética para controlar, através de entradas e saídas, vários tipos de máquinas e processos. Então, se a gente pensar em projetos industriais, nós precisamos, para esses processos, justamente o que o CLP faz, que é lógica, é sequenciamento, é temporização, é contagem de eventos e aritmética. Então, geralmente, esses circuitos, eles são essenciais na maioria dos projetos. E o CLP possui esses circuitos e a gente pode programar esses circuitos. Aqui tem imagens de CLPs, né? Então, esse primeiro CLP aqui, ele tem até uma interfacezinha aqui, ó, utilizando um LCD, né? Então é possível até visualizar aqui como é que está a linguagem ladder dele, né? Como é que está a programação dele. Claro que a navegação é por setas, né? Aqui, né? Tem 4 botões aí 4 botões e um enterzinho aqui, né? Para ir selecionando aqui toda a programação. E essa seria uma programação mais assim superficial, né? Algo mais rápido, porque a ideia é que você tenha um computador aí do lado, né? Com um teclado, um mouse, e aí sim vai facilitar bem mais a programação dele. Não significa que esse CLP eu consiga programar ele só por aqui, não. Eu também consigo programar ele com uma outra interface, no caso um PC, um laptop aí, liga ele na rede, né? E aí você consegue fazer essa programação também. Geralmente ele tem os bornes, onde vocês vão ligar sinais de entrada, e geralmente os bornes superiores, eles recebem sinais de entrada. Os bornes inferiores é onde a gente liga a nossa carga para acionamento, né? São os sinais de saída, né? Então, e hoje a gente vai justamente estudar esses circuitos aqui de entrada e circuitos de saída, tanto para a corrente contínua quanto para a corrente alternada. Esse aqui é o S7300, tá? É um CLP que tem nos laboratórios da FATEC, né? Então, esse CLP, os bornes, eles ficam aqui na vertical, né? E nós temos aqui sinalizações também, essas sinalizações são importantes para a gente identificar se o sinal de entrada e o sinal de saída, né, estão sendo atuados, né? Então é uma sinalização visual que a gente tem. Então o CLP é basicamente um computador, um mini computador, né, utilizado em aplicações industriais, projetos industriais. E ele é dividido em 3 módulos. A unidade central de processamento dele, blocos de memória, não é uma memória só, são várias memórias, e os blocos de
ou módulos de entradas e saídas onde é feita a conexão física, né? De sensores e atuadores. Adicionalmente, o CLP possui também a fonte de alimentação, um terminal para fazer a programação, que pode ser um computador, né, um PC, um laptop, a parte de comunicação, né, do CLP, que tipo de comunicação que eu tenho, é com cabo, é sem cabo, que padrão que é, né? E tem CLP, tem projeto, na verdade, que usa uma IHM, Interface Homem-Máquina, para você também gerenciar o processo, né? Então, é uma telinha que a função dela é controlar e visualizar dados, né, do processo, como é o que está acontecendo com esse processo. Ah, acabou uma determinada matéria-prima lá que você precisa para esse processo. A interface vai avisar. A máquina está dando um superaquecimento lá no motor. A interface vai te avisar, né? Então tem essas opções também. Hoje em dia as interfaces elas são plugadas na rede também, aí você, né? Se ela está na rede, você consegue acessar todos os dispositivos que estão na rede. O CLP estando na rede, aí você, né, tem essa interação de informações também usando essa interface homem-máquina. E a nossa unidade central de processamento, né? A nossa UCP, ó, controla e supervisiona todas as operações realizadas nos circuitos eletrônicos do nosso CLP por meio das instruções que estão armazenadas na memória. Então, essas instruções são instruções que o fabricante da CPU já define, porque são circuitos digitais, né, essas instruções. Então, geralmente, nós temos aí, no mínimo, aí umas 30, 35 instruções, e com essas instruções vai ser possível a programação desse nosso CLP para diversas tarefas. Quem manipula as instruções são os compiladores, né? Então, nós, programadores, acabamos não conhecendo essas instruções. Claro que se a gente entrar no datasheet aí dessa CPU aí, a gente teria essas informações, mas fica meio a cargo do compilador, né? Para deixar mais fácil aí para o programador aí fazer os códigos dele e, no caso aí de CLP, os códigos de contatos que a gente vai trabalhar. A comunicação com a UCP, o bloco de memória, os blocos de entrada e saída, é feita por barramentos. Então, nós temos barramentos internos, né, que essa unidade central de processamento controla, e esses barramentos vão gerar todos os sinais de controle desses módulos, né, que é memória com a parte de processamentos, né, diversos tipos de memória, né, com processamento, com os modos de entrada e saída, né. Geralmente, quando a gente fala de bloco de memória, blocos de entrada e saída, né, é um CI único, né. Então, eu tenho um CI, que no caso é um sistema embarcado, um microcontrolador, e esse microcontrolador ele possui no mesmo encapsulamento, em um único encapsulamento, todos esses blocos de memória, blocos de processamento, blocos de entrada e saída, blocos de temporização, de controle, de comunicação, né? Geralmente é um circuito integrado apenas que faz todo esse controle. A frequência de clock é responsável pela velocidade de operação do CLP e também pelo sincronismo entre os elementos desse sistema de blocos de memória, de blocos de entrada e saída, né? Então, eu preciso ter um clock que sincroniza todo mundo. Geralmente, esse clock é um cristal, né? Geralmente, ele fica externamente à placa, às vezes ele está embutido nesse circuito integrado. Ou a gente pode ter até um oscilador RC, que é um resistor capacitor, né? Com um resistor capacitor a gente consegue gerar oscilação também, e essa oscilação gera o nosso sinal de sincronismo, que é o clock, o relógio, né? O bloco de memória,
ele geralmente é dividido em alguns tipos de memória, né? Então, mas a função principal é armazenar os programas que são desenvolvidos pelos usuários, pelo fabricante. Então, ele desempenha funções, ó, de firmware, é o código que gerencia o hardware, né? É um microcódigo lá que gerencia o hardware do CLP e ele pode ser atualizado, né? Então, às vezes, quando temos atualizações de firmware, é a atualização do hardware, né? Dessa parte inicial aí de quando a gente liga o CLP, tem todo um cheque, né? De hardware que é feito no CLP e existe um microprograma que faz isso, que é o firmware, né? O computador é a tal da BIOS, né? Então, a BIOS do computador, ela que gerencia, né? Quando você liga o computador, a BIOS faz cheques lá no hardware, né? Então, hoje em dia é bem rápido, né? Porque os computadores possuem processamentos bem avançados, né? Mas antigamente você até visualizava na tela os testes que a BIOS estava fazendo, né? Na época aí dos 286, 386, 486, né? No início aí dos computadores pessoais. Hoje é muito rápido isso aí, a gente nem vê, né? Mas existe um firmware também, a gente atualiza mesmo o firmware de computador, né? Aqui esse firmware é para o controle do CLP. Existe também memória que vai armazenar o código que o usuário vai fazer, né? Então, o código que o usuário ele programa lá no editor de linguagem ladder, no nosso caso vai ser a linguagem ladder, esse código precisa ficar armazenado e outra, se eu desligar e ligar o CLP, eu não posso perder esse programa, né? Então tem um tipo de memória lá, que é uma memória do tipo ROM, né? Que eu não vou perder esses dados aí, só se eu quiser reiniciar essa memória, né? E a gente precisa de memória para dados do programa desenvolvido pelo usuário. O que é isso? Você faz um programa que está fazendo, sei lá, contagem de eventos, contagem de tempo, então eu preciso ter uma memória, geralmente com acesso bem rápido dessa memória, e essa memória, a CPU está manipulando dados constantemente nela, né? Então põe lá resultados de contas que ela está fazendo, de acumuladores, e eu preciso de uma memória rápida para isso. Aí entra a nossa memória RAM aqui, né? Então essa última aqui seria a nossa memória do tipo RAM. E vocês já ouviram falar que a memória RAM é aquela memória que se eu desligo, eu vou perder as informações que eu tenho nessa memória aí. E quando a gente fala de módulos de entrada e saída, também do inglês, né? I/O, né? Então tem muita literatura que é assim, né? Input, output, né? Entrada e saída, né? Então eles conectam a interface com sistemas externos, né? Então é onde está aqueles bornes lá que a gente vai fazer a conexão física lá de uma bobina, de um contator, de uma lâmpada, de uma sirene, de uma botoeira, de um sensor, né? Então é nesses módulos aqui. Então, existem diversos tipos de módulos. Então, nós temos módulos de entrada e saída do tipo analógicos, digitais e os inteligentes. O número de entradas e saídas é variável, né? Então, o módulo de entrada, a função é receber sinais dos sensores das botoeiras de campo. Geralmente é isso, é sensores, botoeiras, né? Botões, chaves, é o que gera um sinal para o nosso CLP. Então, eu ligo esse sinal em um módulo de entrada. Agora, o módulo de saída, né, eles fazem as ligações aos atuadores, ao qual será a ação de controle ou sinalização. Ou seja, eles geram sinais para sinalizar, para ligar um relé, para ligar um motor, para ligar uma sirene e assim por diante. Então, são os módulos de saída do CLP que geram esses sinais aí. Quanto à classificação, tanto de módulo de entrada quanto de saída, eles têm características de digitais, analógicos e inteligentes.
Então, começando com os digitais. Então, digital, tudo que é digital é mais fácil, né? Por quê? Quando a gente trata uma informação digital, nós temos apenas dois estados, o ligado e o desligado, né? O 1 e o 0. A luz acesa ou luz apagada. Então, eu só tenho dois estados para testar o nível lógico dele. Então, os módulos de entrada, né, digital são capazes de detectar e converter sinais de entrada em níveis lógicos de tensão que são usados no CLP. Já os de saída convertem os sinais lógicos usados no CLP em sinais próprios capazes de energizar o atuador. Por quê? O CLP, internamente, ele processa a informação geralmente usando famílias de nível lógico TTL, que é 5 volts. E nem sempre com 5 volts eu vou acionar um motor, nem sempre um sensor vai me gerar como sinal de entrada 5 volts. Então, eu tenho que ter características nesses módulos que adequam esses sinais. Ou seja, dentro lá do nosso CLP, eu tenho padrão TTL. Fora, eu tenho diversos níveis de tensões. Quando a gente fala de TTL, é 5 volts, né? 0 e 5 volts. 0 é o nível lógico 0, 5 volts é o nível lógico 1. E alguns módulos, outro detalhe, alguns módulos de entrada e saída digitais trabalham com sinais contínuos, outros com sinais alternados. Mas eu posso representar um sinal digital com um sinal alternado? Pode, né? Através da presença ou ausência de um sinal alternado, eu tenho essa característica. Para uso em corrente contínua, o valor padrão em um ambiente industrial é 24 volts. Porque eu trabalhando com uma margem de tensão maior, a relação sinal-ruído melhora. Se eu trabalho com um nível de tensão de 5 volts, qualquer ruído pode já me atrapalhar esse nível lógico 5 e o nível lógico 0. Agora, se eu aumento o nível de tensão para 24, esse mesmo ruído, ele não vai alterar tanto esse meu sinal quanto alteraria com 5 volts. Já módulos de corrente alternada, o padrão é trabalhar com 110 ou 220. E aqui alguns exemplos de dispositivos de entradas digitais. Então, tudo que gera um sinal lá para o nosso CLP. Começando aqui em microchaves, chaves push buttons, fim de curso, sensores de proximidade, chaves automáticas, portas lógicas, né, a saída delas, né, vão gerar essas entradas digitais, células fotovoltaicas, contatos de starters de motores, contatos de relés, pressostatos, termostatos, sensor de proximidade, sensor de presença. A nível de sensor, tem muita tecnologia de sensor e os sensores vão gerar, né? São considerados dispositivos de entradas digitais, que é onde a gente vai pegar o sinal dele e ligar lá no CLP. Agora, saídas digitais, aí é o sinal que o nosso CLP vai gerar para acionar o quê? Anunciadores, relés de controle, lâmpadas, portas lógicas, buzinas, starter de motores, válvulas elétricas, solenoides, bobinas de contatores que acionarão cargas de elevadas correntes e tensões, solenoides de válvulas pneumáticas, válvulas solenoides, disjuntores, pequenos motores, né? Então, os dispositivos de saídas digitais geralmente acionam, né, os módulos que vocês querem controlar. Agora, falando com detalhes aí mais técnicos aí do módulo de entrada digital em corrente contínua. Então, se é corrente contínua e é digital, é também mais fácil de trabalhar com esse tipo de módulo de entrada.
Então, existe uma comutação, que é a mudança de estado, né? Quando eu falo comutação, né? Tem essa característica de liga e desliga, né? Então, a comutação executada por um transdutor digital de corrente contínua pode ser do tipo P ou N. Ou seja, o acionamento pode ser lógico, positivo, o comum dele vai ser ligado no negativo, ou lógico negativo, o comum dele vai ser ligado no positivo. É aquela história, em digitais, nem tudo ligado é 1. E nem tudo desligado é 0. Eu posso inverter essa lógica. Com uma simples função NOT, né? Eu posso dizer na lógica digital que tudo que é ligado é 0 e tudo que é desligado é 1. Né? Então, é justamente esse tipo de comutação que a gente tem flexibilidade para trabalhar, né, nesses módulos digitais. Não existe vantagem alguma, né, sobre um tipo ou outro, mas deve-se adotar apenas um deles visando padronização, até da padronização desse tipo de sinal de entrada digital que você possa ter armazenado em algum estoque. Além disso, essa padronização evita incompatibilidades, por exemplo, termos comprado cartões P e contarmos somente com N, né, no estoque. Então, a ideia é ter um padrão aí de comutação. Um diagrama básico aqui desses blocos de entrada digital, então ele começa aqui, ó, com o sistema a ser controlado, as entradas de estado, aí entra a isolação óptica, né? Então a isolação óptica separa o mundo externo do interno do CLP, né? E aí no CLP tem a interface e o controlador, né, dele, que vai executar as ações em função desse sinal do módulo do mundo externo aí. Os módulos CCs convertem sinais discretos de corrente contínua, níveis usuais aí para ambientes industriais, né? 12 volts, CCs, 24, 48, 125 CC. Para níveis lógicos que o CP entende, que é o padrão TTL, geralmente é o padrão TTL de 5 volts, né? E aqui a gente já tem um circuito típico desse aí, né? Então, nós temos uma chave na entrada digital e ela já está usando a comutação do tipo P. Por que ela está usando a comutação do tipo P? Porque observem que o positivo está ligado na chave e ela vai comutar o positivo para o nosso CLP. Esse positivo que ela está comutando aqui, na verdade, esse bloquinho aqui, amarelinho, claro aqui, é o nosso isolador óptico. Porque eu estou isolando o mundo externo do interno do CLP, né? Então, o lado esquerdo aqui é a parte externa, é onde eu tenho mais 24 volts. O lado interno dele, eu vou ter uma comutação de nível TTL de 5 volts. Então, eu tenho um isolador óptico, todo isolador óptico, ele tem essa característica da luz de um LED, geralmente é infravermelho. Os fótons dessa luz, eles vão incidir na base de um fototransistor. Então, aqui eu tenho um transistor que ele é controlado por luz. Então, com a luz eu saturo o transistor. Sem a luz eu corto. E aí eu tenho os níveis lógicos que vão ser processados pela UCP aqui, ó. A UCP vai estar desse lado aqui. Agora, nós temos aqui uma rede resistiva aqui na entrada. Esse R1, a função dele é limitar a corrente desse LED aqui. Por quê? Esse LED é de sinalização. Quando essa chave for acionada, o LED vai emitir a luz. Aí eu tenho já um diagnóstico que o sinal de entrada está chegando, né? O sinal de entrada está chegando. E aí eu tenho um R2 que faz uma divisão de tensão para
acionar também o nosso isolador óptico aqui. No caso, ele está ligando o nosso LED infravermelho. Então, se esse LED aqui, infravermelho, ele liga, ele satura o transistor. Se desliga, ele corta o transistor. Então, eu tenho aqui uma chave eletrônica, né? E eu estou mudando domínios aqui, né? De níveis de tensão, no caso. 24 volts de um lado, 5 volts do outro. Do lado interno da UCP, eu tenho também, ó, redes resistivas, né? O R3 é para polarização aqui desse transistor. E o R4 com o C1, ele funciona também com filtros, né? Para que ruídos externos sejam filtrados dentro da nossa UCP. Então, esse aqui é um típico circuito de entrada digital do tipo P. Aqui mais detalhe, é o mesmo circuito, né? Observe também, ó, que o filtro RC, que é formado pelo C1, R3 e R4, é amenizar a interferência de ruídos existentes na alimentação, próprios de redes elétricas industriais, de maneira que não cause acionamento indevido no CLP. Ou seja, um ambiente industrial é muito comum ruído, né? Um motor, a hora que você liga o motor, a hora que você desliga o motor. Então, você tem faíscas lá, dependendo do tipo do motor, você tem comutatores lá do rotor, lá desse motor, pode gerar faíscas, variações de picos de corrente, né? Variações de tensões, então tudo isso aí gera ruído. Acionamento de solenoides, né? Então, no ambiente industrial temos muito ruído, por isso que o CLP ele é bem protegido, né, a níveis de circuitos, né, dos ruídos. Frequências, aí tem um detalhe também dessa entrada digital aqui, ó. Né? Então, ela é uma entrada digital do tipo P, continua sendo, né? Mas ela tem uma característica de frequências maiores que 1 kHz não serão atendidas pela entrada, por causa do nosso filtro. Por quê? Frequência maior que 1 kHz, essa rede resistiva com o capacitor, o C1, o R3 e o R4, eles vão filtrar esse sinal para frequências maiores que 1 kHz, né? Então, eu tenho limitação do liga e desliga aqui dessa chave, baseados aqui em 1 kHz. Né? Mas, claro, uma chave mecânica, você não vai ligar ela 1000 vezes em um segundo, né? Seria isso, 1 kHz, nessa chave aqui. Seria ligar e desligar ela 1000 vezes em um segundo. Agora, se você quer detectar velocidade de motor, geralmente você usa um aparelhinho que é um encoder. O encoder, ele tem um disquinho e tem um sensor óptico que fica ligando e desligando com alta velocidade. Então, a ideia dessa entrada digital é que a gente trabalhe com frequências menores que 1 kHz. Ah, mas e se eu quero usar esse encoder para determinar a velocidade de motor? Aí existem as entradas especiais ou inteligentes, que a gente vai falar mais no final aqui dessa apresentação, né? Então, são entradas inteligentes que, no caso aqui, ela tem a função de contadores rápidos, ou seja, para trabalhar com frequências maiores que 1 kHz. Agora, falando dos módulos de entrada digital em corrente alternada. Então, de modo semelhante às entradas de corrente contínua, as entradas digitais de corrente alternada obtêm como sinais do processo tensões na ordem de 110 ou 220. Esse modelo apresenta vantagem quanto a distâncias, né? Então, eu posso ter sensores a 500 metros, né? 1 quilômetro de distância, né? Porque eu tenho um nível de tensão maior aí, né? Isso se deve à melhor relação sinal-ruído que nós temos trabalhando com tensões alternadas de 110 ou 220.
Em geral, os sensores estão a distâncias superiores ou a 50 metros do controlador, né? Então é necessário trabalhar com esse tipo de entrada. Claro que hoje um sensor que precisa trabalhar com distâncias elevadas do controlador, existem outras tecnologias aí, ópticas, né, desse sensor, tecnologia sem fio, né, que aí sim a gente consegue atingir distâncias superiores a esses 50 metros, que eu até comentei, 500 metros, 1 quilômetro, né? Ah, mas onde é que eu vou ter um sensor que vai estar a 1 quilômetro de distância, né, do meu controlador? Geralmente, construções maiores, no caso, usinas, né? Então, usinas, no caso, hidrelétricas, né? Aqui nós temos a usina de Itaipu, ó. Então, nós temos controladores e sensores com distâncias, né, bem maiores do que lá os 50 metros. Então, aqui tem exemplos aqui de distâncias até 500 metros, né? Aí, sabendo que o meu controlador vai ter sensores com distâncias elevadas, aí a gente já precisa analisar que módulo de entrada que eu vou usar, né? Que nível de tensão que eu vou usar. Aí, o indicado é o módulo de entrada digital em corrente alternada, né? E trabalhar com tensões, né, de 110 ou 220 volts alternado, né? Então, um bom exemplo, ó, de aplicação de módulos de entrada CA está em usinas, ó, hidroelétricas, onde os sensores podem estar situados a distâncias de até 500 metros. Os modelos de módulos de entrada variam conforme o fabricante, porém a maioria é constituída de blocos básicos, né? Então, o circuito de entrada, geralmente eu tenho a parte de alta tensão e a parte de lógica, né? Geralmente essas duas divisões aí nos módulos de CA. E essas duas partes, como o nosso módulo digital CC que nós vimos, existe também o acoplador óptico, o isolador óptico, né? Então, o isolador óptico faz parte não só no CC, como no CA, principalmente no CA, né? Então, essas duas partes, alta tensão e lógica, são acopladas por um circuito, em geral um acoplador óptico, que isola eletricamente a entrada da saída. A seção de entrada converte a tensão de entrada de 115 ou 230 VAC de um dispositivo em um sinal de nível lógico para ser usado pelo processador. Então, eu tenho essa divisão aqui, ó. Então, eu tenho aqui esse lado, eu posso ter lá o meu nível CA e aqui o meu nível CC, que é usado no controlador, né? Nível CC, padrão TTL, inclusive. Como que é esse circuito, né? Então, quando você compra um cartão de entrada em corrente alternada para colocar lá no CLP, ou quando o CLP tem esse cartão já, né? Claro que o CLP básico ele já vem com alguns circuitos de entrada e saída, mas tem CLPs que você pode expandir, né? Então, a expansão de cartões é comum em algumas, né, em alguns tipos de CLPs, que você prevendo aí ampliação de níveis de sinais de entrada e saída, você já compra um CLP preparado para receber mais cartões, né? Então, como que seria esse cartão de entrada digital CA? Então, eu tenho aqui, continuamos aqui com o nosso isolador óptico aqui, que foi dado o exemplo anterior, o 4N25. 4N25 ele tem essa isolação dele aqui, chega a 5.000 volts RMS, né? Então ele tem uma boa isolação óptica aqui. Agora, como eu estou trabalhando com sinal de entrada em corrente alternada, eu tenho agora o L1 e o L2, né? Pode ser fase neutra, aí depende aí da rede aí, né, que você vai ligar. E eu tenho que ter um retificador, né? Então, geralmente, esses blocos de entrada digital em CA, eles têm já o nosso retificador aqui, e esse retificador é um retificador em ponte, né? Quando o meu comutador está aqui, a minha chave, né? A minha botoeira, o meu sensor, né? É essa chavinha aqui que está representando ele, que vai fechar o circuito do retificador. E esse circuito do retificador, ele está controlando aquele LED infravermelho.
Aí temos redes resistivas com divisores de tensão e capacitores, principalmente em CA, para tirar a oscilação e ruído do sinal, né? Então, esses capacitores com os resistores, eles também estão fazendo aqui a função de filtragem, porque nível CA, mesmo na retificação, eu tenho a ondulação desse sinal. E essa ondulação, que também é chamada de ripple, né, ela pode gerar interferência, né? Então, os capacitores também fazem essa filtragem. Temos o LED de sinalização, continuamos tendo um LEDzinho aqui para visualizar o acionamento ou não da entrada, né? E aqui, na área do CLP, então aqui seria a parte interna do CLP, né? Aqui o lado externo. Então, dentro aqui do nosso CLP, nós temos o nível TTL de 5 volts com as mesmas funções, esses resistores e capacitores aqui, e capacitor C1, né? C1, R3, R4, filtragem, né? Então, eu caio naquele mesmo problema de velocidade de chaveamento. Então, a velocidade de chaveamento também, ela é limitada aí a 1 kHz, aí mesmo para entrada alternada aí. Mas essas velocidades de chaveamento com frequências elevadas aí têm objetivos específicos, que nem eu falei para vocês, né? Velocidade de eixos, de motores e assim por diante, né? Uma comutação normal de um sensor, a gente não precisa se preocupar com velocidades elevadas assim. A maioria dos módulos de entrada e saída contém as indicações visuais do estado lógico que ele está, né? LED ou lâmpadas. Ela é útil no período de testes para detectar falhas, né? Então, eu acionei o sensor, o sinal não chegou no CLP. Então, visualmente, você já vai ter essa informação através dessa indicação visual, né? Se o programa não está funcionando, é fácil saber. É fácil saber se o sinal realmente está sendo aplicado à entrada digital, sem a necessidade de você ir lá e ligar um voltímetro na linha, na entrada lá do CLP, porque esse nosso voltímetro, ele já é o nosso LEDzinho que está sinalizando. Então, tem LED, tem neon, tem lâmpada. Claro que hoje em dia, né, é tudo LED aí, né? Neon e lâmpada são os mais antigos. Aí, falando em saída digital. Então, os módulos de saída digital em corrente alternada. Esses módulos são geralmente usados para acionar cargas, bobinas de contatores, relés, que trabalham com esse nível de tensão. E pode ser entre 90 e 240 VAC. Essas saídas convertem os sinais lógicos usados no CLP em sinais característicos capazes de energizar os atuadores. Então, a ideia é que esse módulo de saída já tenha um sinal adequado para a bobina lá do meu contator, para a bobina do meu relé, para a minha sirene, para a minha lâmpada e assim por diante. Geralmente eles são limitados, né, para 2 amperes, mas isso aqui tem que ver dados aí do fabricante do CLP para ter essa certeza. Então, quando a gente fala de saída, eu tenho também um diagraminha de blocos, onde agora o controlador está do lado esquerdo. Eu tenho uma interface, tenho a isolação óptica aqui, e aí eu tenho a saída de atuação e o sistema que eu vou controlar, no caso aí, né, a bobina de um contator. Geralmente, esse controle de saída é usado, né, relés ou dispositivos de estado sólido, no caso TRIAC. O relé é mais fácil de você controlar tanto nível CA quanto nível CC. O TRIAC, os dispositivos semicondutores, você precisa saber se o seu sinal é CA ou CC para usar ele. Claro que a gente precisa também ter esses dados, né, do fabricante do CLP. Então, aqui tem um circuito típico de saída digital. Aqui nós temos a isolação. Continuamos com uma isolação óptica, só que observem que nós temos um dia que
né? Então, aqui não é mais o 4N25. Aqui é um MOC, MOC. Então, esse isolador óptico aqui chama MOC, ele é para sinal alternado. Então, ele usa um DIAC, e esse DIAC aciona um TRIAC. Né? O DIAC geralmente é o diodo, 2 diodos com ligação antiparalela, isso aqui, né? Ah, mas por que precisa ser esse DIAC aqui? Porque eu tenho agora o L1 e o L2, eu tenho uma tensão alternada aqui. Aqui do lado esquerdo é a parte interna que eu tenho da lógica TTL. Observem que agora eu tenho 5 volts que está controlando o nosso LED infravermelho. Quem está controlando esse LED agora é a nossa UCP. Né? Então, aqui eu vou ter a UCP que vai controlar a minha saída, porque esse é um módulo de saída. No caso aqui, ele é digital. Né? Então, a UCP com 5 volts dispara um sinal alternado aqui. Né? Para a gente ligar o quê? Uma bobina de um relé, né? Do contator e assim por diante. Temos o LED de sinalização, então quando a UCP acionar aqui o nosso LED infravermelho, ele vai acionar aqui o nosso DIAC, o DIAC aciona o TRIAC, o TRIAC é usado para controle de carga, né? Então, vou ter um controle de carga aqui, tem o fusível aqui, ó, de proteção agora, né? Entra o fusível de proteção. Entra aqui a parte de filtragem também, ó, desse sinal com o C1 e R1. E entra aqui também o nosso varistor. Né? Então, o varistor ele é aquele resistor variável que protege a minha saída. Então, o varistor, quando a tensão aumenta, a resistência dele diminui. Aí a resistência dele diminui e ele queima o fusível aqui para proteger a minha saída de controle. Então, esse varistor, ele é presente nessas barrinhas de tomada aí também, que vocês ligam computadores. Tem a chavinha lá e várias tomadas, né? O circuito básico de proteção dessas barras de tomada é o varistor com fusível para pico de tensão. Então, se tem um pico de tensão na rede, a resistência do varistor diminui, aumenta a corrente da minha entrada, queimando o fusível e protegendo, né, os equipamentos ligados nessa barra de tomada. Então, esse varistor tem essa característica aqui para proteger a nossa saída digital. Em corrente alternada nesse caso, porque é só o liga e desliga, né? Por isso que ela é digital. É liga e desliga, mas é um sinal alternado. E temos também LED de sinalização, né? LED de sinalização e um diodinho aqui para retificar esse nosso sinal. Aqui ele está falando, né? Esse é o mesmo circuito, tá? Então, no material de vocês, tudo isso que eu estou falando tá passo a passo lá. Tem mais informações aqui, tá? Tudo isso que eu estou falando está escrito lá. Um varistor OV1 protege a saída, ó, contra o surto de tensão, né? O circuito RC protege contra disparos indevidos. O TRIAC, ele é isolado pelo acoplador óptico. Agora, módulo de saída, só que agora é CC, corrente contínua, né? O anterior de saída, corrente alternada, agora de saída, corrente contínua. Então, os módulos de saída em corrente contínua, eles têm um funcionamento similar aos módulos de saída CA, porém foram projetados para atuar com dispositivos que trabalham com corrente contínua. Né? Então, se a bobina do meu contator for de corrente alternada, eu não posso usar uma saída em corrente contínua, eu tenho que usar uma saída em alternada. Então, aqui, se a bobina do meu relé for em corrente contínua, aí sim, aí eu vou usar esse módulo aqui. Os seus circuitos de chaveamento de carga são diferentes. Eles utilizam os transistores de efeito de campo, que são os FETs, ou transistores bipolares para o chaveamento.
Essas saídas digitais em corrente contínua pode ser do tipo P também e do tipo N. O P significa que essa saída tipo P fornece potencial positivo e a carga deve ser ligada entre o borne positivo e o negativo da alimentação. O tipo N, a carga deve ser ligada entre o potencial positivo da fonte e o borne de saída. Então, para a saída digital, nós temos também tipo P e tipo N, como nós temos lá no comecinho, né, desse estudo de módulos de entrada, né? Nós começamos falando de módulo de entrada, CC, digital, lá tinha também o P e o N. Saída digital, CC, também tem tipo P e tipo N. Porque futuramente vocês vão montar um projetinho com o CLP e o circuito que vocês estão usando. E nesse circuito vocês vão ter que referenciar se vocês estão usando tipo P ou tipo N, né? Para fazer o controle, né, da carga, o controle do sensor que você estiver usando, né? Então, esse módulo, agora, como ele é digital e CC, aí voltamos com o 4N25, esse aqui, ó, né? É o nosso LED também, infravermelho e um fototransistor, né? Então, tem aqui a isolação óptica, tá aqui. Esses 5 volts, né? E aqui eu vou ter o controle da UCP, né? Então, a UCP tá aqui, controlando esse LEDzinho aqui. Então, ela está acionando uma carga, né, com 24 volts aqui nesse exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um circuito transistorizado aqui, ó, né? Não é nem o FET aqui, né, mas é um circuito transistorizado, um BJT aí, um transistor bipolar aí qualquer, que está controlando essa minha saída aqui, né? Temos também a sinalização, temos um fusível para proteção aqui do meu circuito. Então, observem que os módulos de saída, eles têm uma proteção básica, que é o fusível. No caso de alternado para surto, tem também o varistor, né? Esse circuito de saída digital, ele tem um Zener, que ele estabiliza a minha tensão aqui, no caso aqui 24. Aqui tem o R5 com o R3 para polarização aqui do meu transistor e gerar o chaveamento dele, né? Em função, claro, desse sinal proveniente da UCP. E aí ele satura ou corta o nosso fototransistor, né? Esse sinal aqui da UCP vai controlar o LED e o LED infravermelho vai saturar ou cortar o nosso sinal aqui de saída tipo P e digital. Tipo P, por quê? Porque ele está fornecendo, ó, o P de positivo, N de negativo, aqui no caso é tipo P, ele está controlando uma carga já com o positivo. Esquema de ligação, ó, de um módulo de saída em corrente contínua. Então, geralmente, os módulos de saída, eles são divididos em conjuntos de bornes. Então, aqui eu teria um conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, porque está começando no 0, né? Ó, e está terminando no 7. Esse conjunto aqui, eu estou ligando uma fonte DC. Vamos supor que essa fonte é de 24, né? 24 volts. Então, eu estou ligando o positivo dela aqui e o negativo aqui embaixo, né? Então, todos esses controles, todas essas cargas aqui, ó, que estão ligadas, pode ser lâmpada, ó, sirene, bobina, solenoide, né? Elas devem ter 24 volts. Agora, eu posso ter um outro conjuntinho desse aqui, de saída digital, que aí eu posso ligar uma outra fonte. Então, eu posso ter, no mesmo CLP, saídas de 24, saídas de 12, né? Geralmente o CLP tem essas características aí de bornes, que você alimenta um conjunto de saídas, né?
Você está alimentando um conjunto de saída. Observem que o comum é o negativo, né? Ó, o comum é o negativo. Significa que essa saída é do tipo P, porque ela fornece o positivo, né, para o dispositivo que ele está acionando, porque o comum deles é o negativo. Né? Então, essa saída aqui é do tipo P. Nós temos módulos de saída relé. Então, os módulos de saída relé, aí eu não preciso me preocupar se é contínuo, se é alternado, ó, porque eles são aplicados a cargas de corrente alternada e de corrente contínua. O que eu preciso me preocupar é com o contato que ele está controlando essa carga e o fabricante ele vai informar lá, olha, é tantos volts no máximo e tanto de corrente no máximo. Eu não posso, né, trabalhar com valores maiores que o que foi dimensionado o contato daquele relé. Então, esses módulos apresentam desgastes em seus contatos elétricos em razão da circulação de corrente elétrica em seus terminais, o arco voltaico e desgaste mecânico proporcional ao número de chaveamentos realizados. Então, vocês sabem que o relé, a hora que tem a comutação, principalmente comutar a carga indutiva, gera faísca lá no contato, né? Carga indutiva gera muita faísca nos contatos. E, claro, essa faísca ela é desgaste que a gente vai ter nesse contato aí. Então, eu tenho que trabalhar aí com, né, nos módulos de saída relé, provavelmente ele vai exigir uma manutenção aí futura aí desses relés aí. Mesmo trabalhando, né, com eles, na limitação, nós temos o quesito da parte mecânica, né, que é o desgaste mecânico do próprio relé. E aí, quando a gente tem um módulo de saída a relé, então esse contato aqui, ó, eu controlo tanto corrente contínua nele, como corrente alternada. Aí vai depender do que você quer controlar, né? Então, aqui eu continuo com a isolação óptica, né? Esses 5 volts, ele está aqui na nossa UCP. Então, a UCP que vai determinar o liga e desliga aí do nosso relé, do nosso LED aqui, do isolador óptico, que vai saturar ou não o transistor, o fototransistor, que ele está, ó, também com um acionamento aqui com uma alimentação de 5 volts, que está controlando um segundo transistor, porque esse transistor aqui, esse fototransistor, ele tem uma capacidade de corrente pequena, então com ele eu não consigo acionar direto a bobina de um relé, mas eu consigo acionar um outro transistor que tem capacidade de controlar a bobina de um relé, né? Temos o LED de sinalização também, que a saída foi ativada ou não, né? E o que está faltando aqui, que todo circuito com bobinas possui, é o nosso diodo em antiparalelo com essa bobina, tá? Então, o ideal é ter também aqui um diodo, um diodinho. Quer ver? Deixa eu apagar essa parte aqui. O ideal é a gente ter aqui um diodo. Isso serve para bobinas de relé e motores também, né? Então, esse diodinho aqui, a hora que eu desligo a minha bobina, o campo que está armazenado dela, que gera uma força contra-eletromotriz, né, uma tensão contra-eletromotriz, ela é descarregada nesse diodinho aqui, né? Então, esse diodo também é importante aqui nesses circuitos com bobina de relé para motores, etc. Então, um circuito de saída, um módulo de saída relé, ele é versátil a nível do que eu quero controlar, né? Alternado ou contínuo. Mas lembrando que eu tenho uma comutação aqui mecânica, eu tenho também limites de liga e desliga, que nem um sinal PWM eu não consigo gerar aqui. Já com um transistor eu consigo gerar um sinal PWM, que são as saídas analógicas. Então, uma saída analógica ela é transistorizada. Se for a relé, eu não consigo.
ter essa saída analógica que usa uma tecnologia de PWM, que chama, né? Modulação por largura de pulso. Aí eu consigo alterar a saída, o nível médio da minha saída. Com relé eu não consigo fazer isso aqui. Módulos de saída TTL. Então, os módulos de saída TTL permitem interfacear dispositivos externos compatíveis com níveis TTL, que é 5 volts, 5 e 0. Então, se eu tenho um módulo de saída TTL, eu só ligo o dispositivo TTL nele. Pode ser LED, display de 7 segmentos, outros circuitos integrados digitais, né? Como os demais módulos de saída, requerem alimentação externa. Quando a gente fala de saída, todos esses módulos de saída requerem alimentação externa. Eu não vou usar a fonte do CLP para alimentar os meus dispositivos de saída. Eu tenho que ter uma fonte específica para os dispositivos que eu estou controlando na saída. Módulos de entrada analógico. Então, eu posso receber também sinais analógicos. Então, a gente estava falando de sinais digitais, que pode ser contínuo ou alternado, mas agora eu tenho uma entrada analógica. O que é uma entrada analógica? Agora eu não tenho só o 0 e 1. Eu não tenho só 2 níveis. Eu tenho o 0, eu tenho o 4, eu tenho o 8, eu tenho o 15 e assim por diante. Eu tenho o 10,5, né? Então é um sinal analógico. Então, se eu tenho agora uma entrada analógica no meu CLP, ele precisa entender esses níveis de tensões. E para que a UCP processe essa informação, eu preciso ter um conversor que se chama AD. É um conversor de analógico para digital. O que o conversor AD faz? O conversor AD pega aquele nível de tensão analógico que ele está lendo e transforma num código binário. E esse código binário, aí sim, a nossa UCP consegue processar essa informação. Então, esses sinais analógicos de entrada são inseridos no CLP na forma binária, que é um código binário, armazenados em uma posição de memória para depois, claro, a nossa UCP processar essa informação. E nós temos também os modos de saída analógica, que é o PWM que eu falei para vocês, né? Então, os modos de saída analógico fazem com que eu tenha um sinal na minha saída que não seja só o ligado e desligado. Então, eu posso ter um sinal na saída que é 3,35, 4,25, 12,15, né? Então, não tenho mais agora, eu tenho um limite, né? Então, eu tenho que saber qual é o limite máximo e o mínimo desse sinal, com os valores intermediários. E esses valores também, eles dependem da resolução, né? Então, geralmente, eu tenho resoluções de 12 ou 14 bits, que eu consigo segmentar, né? Na verdade, quando eu tenho o item de resolução, imaginem 3 bits. 3 bits, eu tenho 8 combinações. Com 8 combinações, eu conseguiria pegar vamos supor que essa nossa saída vai de 0 a 5 volts, analógica. Com 3 bits, eu consigo dividir esses 5 volts em apenas 8 partes. Então, quanto maior o número de bits, mais partes eu vou conseguir ter nessa divisão de 5 volts. Então, com 10 bits, eu consigo dividir para 1024. Né? 1024 posições. Eu pego esses 5 volts e divido em 1024 fatias. Então, eu melhorei a resolução. Ele vai ter uma sensibilidade e uma tensão bem baixinha, né? Se eu colocar 12 bits, vai para 4.096. Aí eu divido esses 5 volts em 4.096 fatias. Então, o tamanho da fatia diminuiu. Então, ele vai ter valores de tensões de saída bem menores do que com poucos bits. Então, mas a saída analógica é uma tecnologia que é usada para quê? Controlar a velocidade de motor, né? Então, controle de velocidade de motor
eu uso saídas analógicas para isso. Claro que tem que ser um motor que eu consiga controlar a velocidade por tensão média. Que motor é esse que eu controlo velocidade por tensão média? É um motor de corrente contínua. Então, com o motor de corrente contínua, a tensão que é aplicada nos terminais desse motor faz com que eu consiga controlar a velocidade dele, né? Então, os modos de saída analógicas, eles geralmente são utilizados para controle de velocidade de motor. LEDs RGB. LED RGB hoje, que você tem lá o vermelho, né, o verde e o azul, em um único encapsulamento, eles têm características que, mudando a intensidade dessa combinação, você consegue chegar lá àqueles níveis de milhões de cores. Como é que é feita essa mistura? Com essa alteração de nível médio para as cores, né? Então, você deixa o brilho maior do vermelho, do verde você diminui, do azul você deixa no meio. Então, você consegue ter variação de cores também, usando saídas analógicas. Para projetos industriais, geralmente é para controle de motor, de velocidade de motor, tá? Essas saídas analógicas. E na indústria, a gente tem também muito motor que é alternado, né? Motor trifásico alternado, aí nós não usamos saídas analógicas, aí nós usamos os inversores. Nós temos também módulos de entrada e saída do tipo inteligentes. Então, as necessidades de entrada e saídas de um CLP normal, elas são atendidas em 90% dos casos. Né? Ou seja, eu preciso ter módulo inteligente em 10% dos casos, geralmente. 90% dos casos, o que você compra lá do CLP já vai te atender nos projetos. Então, em algumas situações, como contagem de pulsos de elevada frequência, as entradas convencionais são extremamente lentas e acionadas pela UCP, que, além de ler as entradas digitais, precisa gerenciar todos os modos de entrada e saída e executar o programa. Como a UCP não pode ficar permanentemente contando pulsos, acaba perdendo essa contagem de pulsos. Aí é um exemplo, né, de como, né, aí a necessidade de um módulo inteligente que ele vai ter essa característica aí, né? Então, os fabricantes oferecem alguma variedade de módulos especiais, né? Então, claro que são módulos adequados a projetos industriais, que nem o Thermopar. Então, o Thermopar ele foi projetado para ler temperatura de forno industrial. Então, ele é um dispositivo também que ele trabalha com aquele efeito SID. E o efeito SID é aquele efeito da tensão que aparece quando você aquece uma junção de dois metais. E se você tem dois metais diferentes, quando você une esses dois metais, a temperatura gera um nível de tensão, mas é um nível de tensão muito baixo, né? Da ordem de milivolts. E aí eu preciso ler essa tensão, mas ela é tão pequena que eu vou precisar de um módulo especial para amplificar esse sinal, né? Então, antes do sinal ir lá para o CLP, ele vai ser tratado, né? Esse sinal aí. Módulo de PT100. Então, é um módulo também que se chama inteligente, né? Então, ele é utilizado em medições de temperatura a partir de um PT100, que é um resistor cuja resistência varia linearmente com a temperatura. O PT100, ele tem uma característica de não linearidade. E esse módulo, ele lineariza. Né? Ele lineariza a minha resposta de temperatura. Por quê? Eu preciso... É mais fácil de eu tratar um sinal linear do que um não linear. Né? Logicamente, para ter precisão. Então, quem gera precisão dessa temperatura é um módulo inteligente que já me dá uma resposta linear da temperatura. Tipo, a cada grau Celsius eu tenho 10 milivolts de saída. Então, se eu tenho essa relação, eu monto uma equaçãozinha simples de primeiro grau, lá no meu CLP, e ele mantém essa reta, né? Ele não varia a equação da reta na resposta dele.
Então, é um módulo inteligente para essa característica. Eu quero controlar um motor de passo. Então, eu tenho um módulo inteligente para isso. Lembrando que motor de passo, ele começa com, no mínimo, 4 bobinas, né? Mas tem módulo aí que tem 5, 6 bobinas. Então, você precisaria ter 4 saídas, 5 saídas, 6 saídas, ligar lá no motor de passo e gerar os pulsos de acionamento dessas bobinas na ordem também correta, para o motor girar num sentido, girar no outro sentido, né? Agora, existe um módulo inteligente onde você liga já as bobinas do relé nesse módulo, e no CLP você liga 2 fiozinhos só. Um fiozinho dá o sentido que você quer de giro desse motor, e o outro fio você gera um liga e desliga que dá a velocidade desse motor de passo. E esse módulo inteligente já gera a sequência de passo e determinada para girar no horário, para girar no anti-horário e a velocidade que você quer. É também uma opção aí de módulo inteligente para ligar no CLP. Temos módulos de malha, né? Então, eu quero ter uma malha fechada num circuito, aí geralmente a gente tem os algoritmos PIDs, né? Então, os algoritmos PIDs, eles fazem controles, né, de resposta e são bem utilizados aí, dependendo do que você for controlar, né? Então, você quer uma resposta amortecida, uma resposta mais rápida, né, a sua malha. Então, você tem esses controladores aí proporcionais, integrais e derivativos, né? Isso aí alivia, né? Eu tenho no módulo inteligente desse, a minha CPU ou o CP, ela fica trabalhando, né, com alívio, né? Que está dizendo aqui, aliviando o trabalho da UCP. Porque eu poderia, né, fazer uma malha de controle usando o próprio CLP, mas existem módulos também específicos para isso, fica até mais fácil a programação, né, usando um módulo inteligente. Mas nada que você não consiga também executar aí na programação do CLP. Temos os módulos também de contagem rápida, né, que gera aqueles pulsos em alta velocidade, aí ele armazena esses dados e manda lá para o CLP. Módulos que medem parâmetros elétricos, né? Então, eu quero medir fator de potência, tensão, corrente, energia, ou seja, medir a qualidade da rede, né? Então, eu posso comprar um módulo desse aí, ligar no CLP e fazer toda a programação que eu queira. Módulos de comunicação com diversas tecnologias de rede também, né? Rede com fio, rede sem fio, né? Diversos tipos de redes aí de comunicação. Tudo isso são exemplos aí de módulos inteligentes de entrada e saída. Falando da fontes de alimentação, né? Então, nos CLPs, as fontes de alimentação podem ser internas ou externas. As internas podem ser encaixadas em slot ou montadas na própria caixa do CLP. Algumas fornecem saídas de 24, de baixa potência, em torno de 2 amperes, destinada à alimentação dos módulos de entrada e saída, sensores e atuadores. Se a exigência de potência for maior, aí eu tenho que usar uma fonte externa, né? Então, geralmente, a gente deixa uma fonte específica para processamento do CLP. Entrada e saída, fontes externas. Como que o CLP funciona? Então, ele se baseia em um conjunto de instruções, conhecido como programa, que vai ser desenvolvido pelo usuário. Os sinais desses sensores ou transdutores acoplados à máquina ou equipamento são aplicados às entradas do controlador. Eu tenho um diagraminha de bloco que exemplifica bem o funcionamento do nosso CLP. Então, o nosso CLP ele tem toda uma etapa de inicialização que é feita só no momento que você liga, né, o CLP. Então, tem a etapa do início da execução, carrega o programa do usuário na tabela de programação, monta e inicializa a tabela imagem de entrada
com as entradas referidas, monta e inicializa a tabela de imagem de saída com as saídas referidas. Aí, olha só, aí ele entra num laço infinito, que chama, né? Então, toda essa volta aqui, ele não volta mais para essa primeira etapa, né? Aí ele entra nesse laço. O que esse laço faz? Verifica estado do sistema, CPU e memória. Aí ele vem para cá, lê as entradas e atualiza a tabela de imagem de entrada. Eu vou resumir isso aqui em lê as entradas. Depois, executa linha a linha o programa do usuário. É o que você programou lá. Depois, atualiza a tabela de imagem de saída, atualiza os modos de saída. E volta para verificar o estado. Então, resumindo, ele faz o seguinte. Lê as entradas, os sinais de entrada, executa o programa do usuário em função das entradas que ele recebeu. Depois ele gera as saídas. Resumindo, a gente podemos separar, né, essa sequência nesses 3 itens. Lê a entrada, executa o programa, gera a saída. Lê a entrada, executa o programa, gera a saída. Então ele fica nesse laço. Ah, mas enquanto ele está lendo a entrada, executando a saída, não pode ter um evento intermediário aqui? Não, porque isso é muito rápido, né? Então, geralmente, um CLP que tem um cristal de 8 MHz, né, que é uma velocidade, hoje em dia vocês estão acostumados aí com giga, com terahertz, né? Então, o CLP que tem 8 MHz, ele executa uma instrução a cada 0,5 microsegundos. Ou seja, em 1 segundo, ele consegue executar 2 milhões de instruções. 2 milhões de instruções ele consegue executar em 1 segundo. É muita coisa, né? É muito rápido, né? Então, por isso que ele fica nesses ciclos. Todo sistema embarcado, na verdade, ele trabalha dessa maneira, né? Quando a gente tem um sistema processando informações, ele fica lendo e repetindo, né, as ações que você programou infinitamente, até que, claro, que você desligue tudo, né? Então, ele fica nesse loop infinito aqui, tá?